nossa conversação hoje será em torno do passe. E alguns pesquisadores, antecessor a Kardec, né, mostraram que o passe ele é uma ação de milenar época, né? E também realizada entre os animais. E sendo o passe ou autopasse, né? Quando se trata da própria pessoa, é o autopasse. Como é uma ação milenar e pertence a um conhecimento que o espírito traz, porque a mediunidade e as potencialidades nossas, ela não pertence ao corpo, ela pertence ao espírito. Desde quando existe espírito, ali está as suas potencialidades. Então, ele não vai deixar de atuar porque ele está no corpo. E no local, onde quer que ele esteja, ele atua. Daí se vê que quando se fala na transfusão de energia, ou transmissão de energia, duas observações a ser feita. Uma aqui, a primeira, a energia que nós transmitimos, ela pode ser orgânica, né? Pode partir do próprio espírito, e ela pode ser espiritual, aliado o médium, né? Ou diretamente o espírito. Então, daí a gente observa que a questão da transfusão de energia ou transmissão de energia, ela não tem ou ela não sai com direcionamento inteligente. Nossos fluidos não são inteligentes. Eles são acionados por espíritos, e esses espíritos que fazem a distribuição desses fluidos nos lugares ou nos locais onde nós mais necessitamos, né? Então, esse conhecimento foi pesquisado por inúmeros pesquisadores europeus, franceses, que trouxeram para a humanidade um recurso que nós vemos até em atitudes simplórias da nossa vida. Quando uma criança corta o dedo ou quando machuca, muitos, geralmente a mãe, né? Tem aquela postura de dizer que vai dar um beijo ou soprar. Aquilo é um passe que está se dando. Ele pode ser um passe de sopro, né? Que pode sair frio ou quente, mas é um passe. Olha que nos meios mais corriqueiros. Então isso mostra que nós trazemos certos conhecimentos enraizados desde quando nós andamos ou nos desenvolvemos nos círculos inferiores da matéria. Quem fala muito a respeito desses círculos inferiores que o homem desenvolve o seu perispírito é Gabriel Delane no livro A Reencarnação. Ele fala muito a respeito disso. Então, qual é a postura daquele que vai dar o passe? Será que tem que ser? Isso é colocada pelos pesquisadores. Será que tem que ser uma postura de dinamismo? De euforia? Não. Simplesmente a atuação do passe. Porque não vai depender de nós
a diretriz dessas energias, mas sim dos espíritos. Agora, há uma necessidade de que o toque, ele é também importante, porque quando se toca no outro, tem diversas situações ali a ser emanada, energias a ser emanadas. Então, ela pode ter uma atuação de calma para o paciente, nas polarizações das mãos. Ela pode ter uma ação de atração do espírito que está no campo da pessoa, atacando determinado local. Então, o passe, ele não é só a manipulação de energia à distância. Ele tem a importância do toque, do pegar. Agora, tem uma questão interessante que não podemos deixar. Qual é a postura nossa na atuação do passe? Sempre a oração. Porque não adianta você trabalhar com passe preocupado com a comida que deixou para fazer, preocupado com o horário que tem que sair, preocupado com o trabalho, porque não tem sintonia, não tem uma certa emanação que sai de você. Você está neutralizando. Da mesma forma, a simpatia e antipatia de quem está recebendo. Geralmente, nós criamos um campo de defesa contra a pessoa que geralmente estamos sendo influenciados pelos espíritos ou até pelas nossos próprios sentimentos, porque nós temos que encarar, como os próprios pesquisadores dizem, nós precisamos nos encararmos. Nós não podemos ficar o tempo todo com máscaras, porque as máscaras detonam a nossa evolução. Então, a gente tem que aprender a nos responsabilizar por aquilo que nós somos, que nós fazemos. Porque não adianta a gente dizer que nós somos, que nós não somos, se as nossas práticas e as nossas atuações denotam o negativismo daquilo que nós dizemos que nós não somos. Então, é como Carlos Bernardo fala, nós temos que nos encararmos. Quando nós nos encaramos, nós aprendemos a nos responsabilizar com os nossos atos. Então, isso leva a um campo de repulsa o fluido que está se emanando de uma pessoa que está socorrendo outra. Sem falar que há também as influências obsessivas, né, que destaca em todos nós. O paciente, na postura que ele deve tomar, é sempre uma postura de calma, porque quanto mais ele entra na faixa do desespero, das agonias, menos socorro ele assimila, menos energia ele concentra nele para se fortalecer contra essa energia negativa ao qual está em torno dele ou até que ele gera. Porque a obsessão é uma questão de sintonia, né? Às vezes a criatura recebe o socorro, mas ela não muda seu pensamento, ela não muda suas posturas, ela não quer mudar nada, mas ela quer se libertar do seu sofrimento. E o seu sofrimento, muitas das vezes, é a consequência das suas más atitudes. E ela não quer. E o que é que vai se fazer? Nada. Não vai se fazer nada. Porque ela tem que saber que as energias que ela produz favorecem espíritos ou meios favoráveis para a sua doença. Então, aí é que se vê que muitos pesquisadores que fizeram
a pesquisa a respeito do passe das energias, eles mostram que quanto mais a criatura se vincula às energias negativas, menos as energias positivas a favorecem. Não é que ela não deixe de receber, ela recebe. Mas essas energias, ela tem que encontrar respaldo de consciência desse doente ou desse encarnado. É aí que também muitos desses pesquisadores diz: não existe mediunidade expiatória e não existe merecimento ou desmerecimento de ninguém. O que existe é a responsabilidade que se assumiu mediante a determinado comportamento. Então você se responsabilizou por aquela ação. Então você está tendo as consequências dessas ações. Então não existe nem mediunidade expiatória e nem merecimento e desmerecimento. O que acontece é que você é uma responsabilidade que você assume. Então, aí é que se vê que o trabalho de energia, geralmente quando a gente vê em certas instituições, os dirigentes chamarem os médiuns, né, para ali compor o círculo de atração. Geralmente esses médiuns, eles já estão tão treinados que eles tomam uma postura de ver onde o paciente está sendo atacado e ali eles vão tocando. Isso, minha gente, é uma questão de treinamento, de treinar, de já sabermos o que fazer nesses momentos. De quando a criatura está atacada de obsessão, não é só a gente aplicar passos de dispersão, mas temos que nos colocar numa posição de socorro, de atração, porque ali existe N entidades atacando. E quando nós tomamos uma postura de isolamento, a gente está dizendo que nós não estamos querendo fazer nada, só estamos querendo fazer aquilo. Isso depende de cada um. Se a gente vai ao longo do tempo treinando, porque os espíritos fazem isso conosco, vai mostrando os meios para que no momento aprazado cada um faça a sua parte, mediante aos treinos que vem recebendo. Porque os espíritos fazem sim o desatrelamento, a atração, mas há um comprometimento do trabalhador de saber se posicionar onde o paciente está recebendo aquelas influências e saber trabalhar. O estudo dos livros da codificação, ele é extremamente importante para nos dar um know-how, né, do que nós estamos fazendo. Porque trabalhar com mediunidade não é uma coisa fácil. Trabalhar com o espírito mais ainda. Você tem que ter uma diretriz e tem que estar em sintonia com os outros, porque senão há aquela questão. Uns vai, outros não, uns vai, outros não, e fica naquele jogo de empurra de energia. Ninguém sabe o que fazer. Quando na verdade se sabe sim, porque o trabalho está presente. Agora o que falta é trabalhador de boa vontade. Porque a boa vontade de atuar conta e muito. Porque é daí que se desenrola todo o trabalho. É aí que está a questão da atuação das criaturas. Porque o médium treinado, ele sabe socorrer a si e aos outros. Agora, sozinho não, porque nós trabalhamos em grupos. Os espíritos sérios não trabalham um só, eles trabalham em grupos. Porque as energias são densas, elas precisam ser dissipadas de forma
como é que eu posso dizer, no envolvimento de todos. É aí que a gente vê. Então a gente tem que realmente se conscientizar do que nós estamos fazendo e do que é realmente o passe. Kardec deixou como diretriz a imposição das mãos. A imposição das mãos, ela é uma prática iniciativa do passe, porque na imposição das mãos a gente transmite a energia orgânica, né? A energia de nós mesmos. Agora, associada aos espíritos, ela se torna mediúnica, porque o espírito está ali assessorando, né? Está triplicando, vamos dizer assim, aquela energia que está sendo passada, e eles é que fazem esse direcionamento para onde é que vai essas energias, porque nós não temos essa capacidade. Da mesma forma que nós não temos a capacidade de manipular determinados fluidos ou termos determinadas técnicas que algumas vezes é passado. Isso é de competência deles e não nossa. Eles é que fazem, porque eles sabem a necessidade do momento, né? A necessidade do momento. O autopasse, ele é válido, sim. Os grandes pesquisadores dizem que sim. Assim como a água, né? Que muitos pesquisadores também falam a respeito da água, da manipulação da água. Então, são mecanismos que o homem traz de sucessivas vidas e que hoje, antigamente dado como místico, mas hoje é dado com a diretriz científica. Por que uma diretriz científica? Porque esses homens levaram para o laboratório de pesquisa esse mecanismo, onde dali eles tiraram o resultado, né? A água, como muitos místicos têm a água, um desses é os indianos, mas não aquela água podre, né? Aquilo ali não é água para curar nem um rato, porque até o rato morre ao bebê-la. Né? Então, aquele rio é um rio. Olha que teve uma reportagem que eu peguei na semana passada de um químico que pegou aquela amostra daquela água e detectou que ali há N coliformes fecais, né? N, não é só não, são N coliformes fecais. E aí, ele não se deu por vencido. Ele, como químico, detectou toda aquela impureza naquela água, continua tomando o banho sagrado. Pode? Aí me veio na mente, tá vendo? Que não só o conhecimento científico leva o homem a despertar, não só leva, mas não só ele. A dor ainda está sendo necessária. Ele detectou toda aquela impureza e disse que a deusa do não sei o que lá que eles falam, né, que tem uma deusa ao qual torna a água pura para se curar, protegia. E, no entanto, ele, como químico, sentindo as reações daquela água. Mas o endeusamento, o misticismo, tolia a razão, como até hoje toma. O homem, consciente das leis espirituais, jamais vai tomar uma água impura, onde ali é colocado N
Não, dejetos, né? Que ali são colocados ínis dejetos, desde corpos até fezes, né? E ali toma-se aquela água como sagrada. Esse líquido, ele é realmente um líquido que tem uma importância muito grande, mas na sua pureza e não na porcaria. Ele serve para N, né, manipulações. Observamos que no corpo natural a água ela tem uma potencialidade maior do que certos adstringentes químicos, porque ela é um líquido químico, mas ela tem uma potência superior a ponto de neutralizar uma substância ácida. A água tem esse poder. Observe que no campo orgânico, ela tem o poder de limpar o organismo, fazer com que esse organismo coloque para fora toda aquela impureza que os rins faz a filtração. Não estamos aqui dando aula de fisiologia, né? Estamos aqui mostrando como esses grandes pesquisadores souberam tirar de todo esse mecanismo que nós usamos, que Deus deu, natural, e mostrar que o homem é essa potência. É aí que entra a questão do autopasse. O autopasse é falado por esses grandes pesquisadores com uma grande importância, porque o autopasse, ele é uma manipulação orgânica. É o próprio fluido do encarnado ali se manipulando. E quando ela é direcionada para o alto, a sua potência é muito maior. É muito maior. Então o autopasse ele tem. Agora ele não pode ser dado em qualquer lugar, salvo as necessidades. Salva necessidades, mas ele é um grande mecanismo que podemos usar em prol de nós mesmos, porque nós somos essa potencialidade. Nós temos, foi Deus que deu. E claro, o que é que acontece? O homem busca tantos meios de curar as suas chagas, né, morais, e que se reflete no corpo, buscando as autoajudas, os medicamentos dos mais caros, né? Quando não é que nós não vamos buscar, porque nós somos criaturas tão inferiores, mas tão inferiores, que nós precisamos de certas substâncias ainda que tenha uma ação maior no nosso organismo, porque o organismo não consegue produzir essa substância que, quando muitos falam, fulano teve um câncer, e o organismo destruiu. Isso acontece, mas não de uma forma, da forma que ele pensa, mas dentro dos mecanismos das leis naturais. Esse organismo pode, mas há por detrás uma ação espiritual. Há uma ação espiritual, porque a energia, ela não é inteligente. Ela tem que ser direcionada. E quem faz isso são os espíritos. Então, os espíritos acionam essa energia e ela passa a
mover um estado favorável à cura desse organismo, né? Mas até aí existe a influência dos espíritos, né? E aqui a gente